Em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso. Luz, paz e conhecimento para todo o Brasil. Conheça o Islã. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz e a bênção de Deus estejam sobre vocês. Olá, irmãos! Está no ar mais um Conheça o Islã, o programa que levará a você a verdadeira face do Islã. Porque o Islã não é só uma religião, é também um sistema de vida. Porque o islamismo não é terrorismo. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. Os que seguem o mensageiro, o profeta iletrado, que eles encontram escrito junto deles na Torá e no Evangelho, o qual lhes ordena o que é conveniente e os coíbe do reprovável, e torna lícitas para eles as coisas benignas e torna ilícitas para eles as coisas malignas, e os livra de seus fardos e dos julgos a eles impostos. Então os que creem nele e o amparam e o socorrem e seguem a luz que foi descida e está com ele, esses são os bem-aventurados. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. Dize Muhammad, ó humanos, por certo sou para todos vós o mensageiro de Alá, de quem é a soberania dos céus e da terra. Não existe Deus senão Ele. Ele dá a vida e dá a morte. Então crede em Alá e em seu mensageiro, e o profeta iletrado que crê em Alá e em suas palavras, e segui-o na esperança de vos guiardes. E no programa de hoje estaremos com Shah Ahmad Mazloum, que apresentará de uma forma inusitada a história do nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que a paz de Deus esteja com ele. E não te enviamos senão como misericórdia para a humanidade. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A paz de Deus esteja convosco. Iniciamos em nome de Deus e pedimos, rogamos, a paz e a bênção de Deus Altíssimo seja a todos os mensageiros enviados por Ele como orientação para a humanidade. Entre eles, Noé, Abraão, Moisés, Jesus e, por último, o profeta Muhammad. A paz de Deus esteja com todos eles. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Este é um versículo do Alcorão, cuja tradução aproximada é: e não te enviamos, Muhammad, senão como misericórdia para toda a humanidade, ou para todos os mundos, toda a existência. E nesses nossos encontros, vamos falar sobre essa misericórdia, sobre a história de sua vida, sobre a história de seu envio na crença do muçulmano. Citamos no encontro anterior
alguns dos objetivos pelos quais estudamos, lemos, ouvimos sobre a história e biografia de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Citamos também para você o que significa esse termo que vou repetir muito, que é sallallahu alaihi wasallam, ou seja, a paz e a bênção de Deus esteja com ele. E é um termo que o muçulmano repete sempre que ouve o nome do profeta Muhammad ou o nome de qualquer outro profeta. E o mensageiro de Deus, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disse: aquele que ouvir o meu nome e rogar a Deus a bênção e a paz a mim, aquele que ouve o meu nome e pede, roga a Deus a paz e a bênção a mim, ele será abençoado por Deus, será abençoado por Allah 10 vezes mais. Então, no último encontro citamos que o nosso objetivo em estudar essa nobre biografia é ter a plena convicção de que Muhammad é o último dos mensageiros de Deus. Outro objetivo é tê-lo como exemplo em nossas vidas. E lemos no Alcorão Sagrado: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. Citamos também algumas das características e particularidades da biografia de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a abrangência, a autenticidade, a realidade. Hoje, o título do nosso encontro é o anúncio da profecia de Muhammad nas Escrituras Sagradas. Por que vamos estudar isso? Ainda estamos na fase de introdução da história do profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele. Então vamos estudar o anúncio dos profetas que o antecederam sobre o seu envio. Por que estudamos isso? Porque o muçulmano lê no Alcorão Sagrado o seguinte versículo. E eu vou ler a tradução antes de ler para você o texto em língua árabe. Lemos no Alcorão Sagrado, é o versículo 157 da Sura número 7. Deus Altíssimo seja no versículo que antecede a esse, 156, 157 da Sura número 7. E minha misericórdia abrange todas as coisas. A misericórdia de Deus abrange a tudo. Ele quer orientar o ser humano. Por isso, revelou as Escrituras, os livros, enviou os profetas. E minha misericórdia abrange todas as coisas. Então, prescrevê-la-ei aos que são piedosos, concedem as zaká, concedem as doações estabelecidas e creem nos meus versículos. E aí, depois segue citando mais das qualidades desses que vão alcançar esta misericórdia. Aí cita: aqueles que seguem o mensageiro, o profeta iletrado, o qual encontram o seu nome escrito na Torá e no Evangelho. E depois Deus Altíssimo seja cita algumas das qualidades desse mensageiro. Os ordena o conveniente, os proíbe das impurezas e etc. Então, no versículo Deus Altíssimo seja diz para mim, diz para você: este mensageiro que devem segui-lo, que é o profeta iletrado, eles o encontram escrito na Torá e no Evangelho. Em árabe, o muçulmano lê: وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم
فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. No fim desses versos, lemos que Allah, subhanahu wa ta'ala, Deus Altíssimo seja, disse: então, aqueles que o respeitarem a esse mensageiro, o qual encontram seu nome escrito nas escrituras sagradas anteriores, na Torá, no Evangelho, quem o respeitar, azzaruhu, wa nasaruhu, e o apoiar, e crer na luz que ele trouxe, estes são os bem-aventurados. Estes são os bem-aventurados. Peço a Deus Altíssimo seja que todos nós sejamos dessas pessoas. Então, é claro para o muçulmano que o nome de Muhammad era conhecido entre os profetas. Outro verso do Alcorão Sagrado também cita que Jesus, a paz de Deus esteja com ele, Isa ibn Maryam, citou aos israelitas, aos filhos de Israel, que virá depois dele um profeta cujo nome será Ahmed. Uma outra nomenclatura de Muhammad é Ahmed. Muhammad é aquele que é muito louvado, super lembrado, muito lembrado. E Ahmed é o superlativo da mesma raiz. Hamada, que é louvar. Muhammad, muito louvado. Ahmed, superlativo, o mais louvado. Os dois são nomes de Muhammad que foram citados antigamente. Queremos aqui lembrar alguns dos textos da Bíblia Sagrada que resgatam algo do que era a menção de Muhammad nas escrituras sagradas antigas. O muçulmano, basta a ele apenas o verso do Alcorão. Muhammad é citado na Torá e no Evangelho. Muhammad foi citado por Moisés. Muhammad foi citado por Jesus. Então, onde estão esses versos na Bíblia Sagrada, que é a junção dos Evangelhos e de parte da Torá? Estão nas escrituras originais. O nome de Muhammad está na escritura original. Por isso, para o muçulmano, cabe também aqui a gente fazer essa observação. O muçulmano lê o Alcorão em língua árabe. Não são todos os muçulmanos que têm condições de aprender a língua árabe e têm acesso à língua árabe ou entendem a língua árabe. Temos as traduções do sentido do Alcorão Sagrado para a língua portuguesa, para a língua inglesa, para a língua italiana, para todas as línguas. Mas não dizemos que esse texto em língua portuguesa é o Alcorão. Não dizemos que esse texto em inglês é o Alcorão, porque esta é uma mera tradução. E qual que é o juiz para sabermos a verdadeira interpretação de tal palavra, ou de tal texto, ou de tal frase? É o texto em língua árabe. Assim também cremos sobre a Torá, sobre o Evangelho. O juiz é o texto em língua original. Por isso, o nosso amigo, o nosso irmão cristão, não tem mais acesso ao original atualmente. E não vai ver ali o nome de Muhammad. Vamos a seguir contar uma história que é muito importante para que nós entendamos mais ainda isso que é o nosso assunto, o anúncio da profecia de Muhammad nas escrituras sagradas antigas. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz e a bênção de Deus estejam sobre vocês. Estamos aqui hoje na comemoração na Mesquita Santo Amaro da Hijra, da imigração do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam de Meca para Medina. Estamos com várias personalidades islâmicas. Espero que vocês curtam essa festa. Assalamu alaikum. Que a paz e a bênção de Deus estejam convosco. لبيك
que é a importância da Hijriye? Em primeiro lugar, o evento em si é importante. Juntar a nossa comunidade para falar um pouquinho sobre o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, um pouquinho sobre a história do profeta Muhammad. Isso é muito importante. Transmitindo a mensagem da Hijra. Qual é a mensagem da Hijra? O que eu falei no final. A imigração não só significa deixar um país indo para outro país. Isso é uma coisa física. A imigração, existe uma imigração espiritual, moral. O que é? Deixar, largar coisas ruins e abraçar coisas boas. Por isso nós queremos sempre passar para todo mundo, não esqueçam que existe e vai existir até o dia de juízo final este evento, esta comemoração que chama Ano Novo da Imigração. Quando pensamos nesta expressão do Ano Novo, devemos pensar que o Ano Novo não será verdadeiramente novo para aqueles que não tiveram boa vontade. O que o senhor está achando dessa comemoração? O Ano Novo para nós é um ano de análise de consciência do que nós fizemos e que nós podemos fazer. O Islã nos ensina a produzir o máximo, consumir o necessário, distribuir o excesso. Essa deve ser a vida básica do muçulmano. Então, nós desejamos que essa comemoração ensine cada vez mais as pessoas a serem mais pacíficas, mais harmoniosas, mais tolerantes, que é a parte mais importante na vida da gente. Dina, o que você está achando da força dos jovens agora na comunidade muçulmana? É importante, não só porque nós somos o futuro, mas porque também nós somos o presente. E isso tudo, claro, depende não só dessa nova geração, mas como nós. Então, quanto mais força os jovens terem, mais força o Islã vai ter dentro da comunidade, dentro do país e como dentro do mundo também. Eu acho fantástico e é muito importante porque é uma oportunidade da nossa comunidade se encontrar e da gente comemorar momentos e datas islâmicas. Então eu acho muito importante pela religião, pela nossa cultura, para a educação das nossas crianças e de estarmos sempre juntos. Sheikh, qual a importância da comunidade e da mesquita para a população? É importante a gente ensinar a cultura muçulmana ou cultura árabe em geral. Porque se a gente não faz isso, nós estamos pecando. E não podemos sem ensinar esses jovens, até um dia, se eles querem voltar para a pátria mãe, então eles estão sabendo alguma coisa sobre essa religião. E a religião é cultura, educação é religião, não é fanatismo. O profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, emigrou da Meca com grande tristeza, entrou a Al-Madina com grande alegria. Assalamu alaikum, que a paz esteja convosco. Estamos aqui hoje, desta noite, comemorando o Ano Novo Islâmico do calendário lunar. Essa data para nós é muito importante, porque a gente tem como referência a migração do profeta. Hoje estamos no ano 1436, que já passaram da migração do nosso profeta da Meca para o Medina. E essa data foi muito importante, que a gente podemos aprender muitas lições. A coisa que mais chama a nossa atenção dessa migração, que foi por um motivo religioso. O profeta, junto com os companheiros naquela época, deixaram tudo, largaram tudo, deixaram até o país, a própria pátria, deixaram riquezas, bens, tudo, largaram tudo e migraram para outra cidade onde podem praticar a religião de uma forma livre. Por isso eles fizeram essa migração. Então isso
que nos ensina como a gente valorizar a nossa religião, porque a religião na nossa vida é uma coisa que a gente tem que preservar e proteger, e vale a pena a gente abrir mão de muitas coisas para preservar a religião que significa para o ser humano a água, a vida. Como o ser humano ele não pode ficar sem água, e todo ser humano precisa de água, também precisa dessa orientação, precisa de uma religião que é um caminho. A religião não é apenas uma cultura, a religião é uma convicção, uma visão do universo, uma visão da existência, da vida. A religião é uma felicidade, uma tranquilidade, é um caminho iluminado, claro, para o ser humano nessa vida. Que desejo para todos nossos irmãos muçulmanos do mundo inteiro um feliz ano novo, que a paz de Deus esteja com todos vocês. Conheça uma mesquita, conheça o Alcorão e saiba que o Islã é mais que uma religião, é um sistema de vida. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah. Khaliqul akwan ya Rabban ta'ala ya 'aziman laysa illa kal hasib ya 'aziman laysa illa ka ilahun ya ghaniyan laysa illa kal mujib ya 'aziman laysa illa ka ilahun ya ghaniyan laysa illa kal mujib. Alimun ma dharratun takhfa alayhi wa muhitun fal baraya khaliqul akwan. Palavra do Sheikh. Crença islâmica. Quem Deus encaminhar jamais será desorientado, e a quem Deus desorientar jamais encontrará orientador algum. Testemunho que não há divindade a não ser Deus, e que Muhammad é seu servo e mensageiro. Os pilares da fé no Islã são 6. Crer em Deus, nos anjos, nos livros, nos profetas, no dia do juízo final e na predestinação. Fé em Deus não é simplesmente dizer ou pensar que Deus existe, mas a fé no Islã é composta por conhecimento, convicção, confiança, amor, esperança e temor. A crença em Allah. Allah significa Deus em árabe. É mencionada a palavra Allah nos livros anteriores, como o Antigo Testamento, como no Evangelho, é mencionada a palavra Allah, que significa Deus em português. Allah é único, não tem parceiro, não tem sócios. Allah tem os melhores nomes, os melhores atributos. É o Criador, é o Sapientíssimo, é o Todo-Poderoso, não necessita de nada e todos necessitam dele. O Todo-Poderoso, o Criador, o Clemente, o Misericordioso, o Generosíssimo, é aquele que ama os seus servos e aquele que é amado pelos seus servos. Eu desejo a todos vocês que Deus os abençoe. Conheçam a Deus, porque quem conhece Deus irá amá-lo, e quem ama a Deus será amado por Ele. Assalamu alaikum e a paz esteja convosco. Jornada para Meca, inspirado na jornada de Ibn Batuta. A busca de Ibn Batuta pelo conhecimento o levou até a China,
Índia e mais de 40 países. Ele viajou 3 vezes mais que Marco Polo. Definindo Jihad. O conhecimento vai se revelando. Grandes mulheres do Islã. Senhora, por favor, chega de derramar sangue. Por que se importa se muçulmanos forem abatidos? Eu não vou ficar aqui de novo. Bara, tudo que eu quero é conhecer o profeta. Você sabe o quanto eu esperei. Noite passada, alguns de vocês fizeram uma reunião secreta com Mohammed. Não houve nenhuma reunião secreta. As águas de Zamzam, os milagres que prepararam o caminho para que a mensagem fosse enviada. Água, Ismael! Água! Água! O que eles buscam, senhor, é religião. Eu os vi. Seus ídolos, centenas deles. As pessoas vêm de toda parte para idolatrá-los, fazer sacrifícios. Mas o mais importante do que os ídolos é a Kaaba sagrada. Na verdade, uma estrutura simples. Um cubo, 4 paredes. Dizem que é a casa de Deus. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz e a bênção de Deus estejam convosco. Chegamos ao fim de mais um programa Conheça o Islã. Conheça uma mesquita, conheça o Alcorão e saiba que o Islã é mais que uma religião, é um sistema de vida. Porque o islamismo não é terrorismo. Que a paz de Deus esteja convosco. Assalamu alaikum. Você tem dúvidas sobre a religião muçulmana? Faça as suas perguntas. Serão respondidas pelos teólogos islâmicos do Brasil nos nossos programas. Mande-nos um e-mail: fib.conheçaoislam@hotmail.com